Aleluia. Glória a Deus, graça e paz. Amém. Que bom que estamos aqui. Aleluia. Todo mundo bem? Eu queria saber qual o segredo daquele canto ali. Esse povo gosta daquele canto ali. Tem o que ali, meu pastor? Tem algum segredo aí? É quentinho ali? Ah, rapaz, então tá certo. Amém, glória a Deus. Que bom. Mas eu tô feliz. Eu tô feliz. A gente serve a um Deus único e verdadeiro, e que Ele opera no nosso dia a dia, aonde nós vamos, no nosso trabalho, e a gente tem experimentado isso, principalmente no trabalho, vendo Deus operar. Todos os dias, nós no trabalho, conseguimos, não é? Essa vitória de todos os dias, dar uma palavra, orar, e a gente tem visto a mudança na vida das pessoas e da empresa, porque Deus vai mudando tudo, Deus vai operando em todas as áreas, quando a gente se coloca à disposição dEle, deixa que o Espírito de Deus use as nossas vidas. Nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo. Quem somos em Cristo? Nós somos filhos de Deus. Portanto, essa paternidade, ela é uma paternidade que nós não podemos comparar com a paternidade humana, que é falha, que é infiel, que é omissa, que tem tantas outras coisas. Deus, Ele é fiel, e Ele ama seus filhos. Agora Ele quer que seus filhos o imitem. Domingo aqui na escola bíblica dominical, Cris falou uma coisa muito interessante, e nós vamos tratar um pouco a respeito desse assunto. É que existe uma diferença entre entender e conhecer. Ela deu um exemplo aqui. Quem sabe fazer bolo aqui? Quem é bom de bolo aqui? Hã? Cadê? Ninguém que faz bolo aqui, não? Hein? Pronto, aqui a missionária Isis. Então, se a missionária Isis vier aqui na frente, ensinar a fazer bolo e falar para vocês uma receita e disser como é que vocês vão fazer, ela tem uma dicção boa e ela sabe explicar as coisas muito bem, então todo mundo vai entender. Mas vai conhecer? Não vai, só se pegar os ingredientes e começar a fazer. Porque o conhecimento, ele passa pelo processo do aprendizado. A gente entende, mas não conhece, só conhece depois começa a fazer, começa a praticar. Por isso que Jesus falou: o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem que edificou. E edificar é um processo gradativo. Começa pela base, pelo fundamento, o alicerce, e depois vai se colocando tijolo por tijolo. É um processo que vai sendo desenvolvido conforme você vai aplicando tempo naquilo. Quanto mais tempo você aplicar naquele trabalho, mais rápido essa construção será edificada. Amém? E nós vamos falar essa noite de um salmo muito conhecido. Não acho que um dos mais conhecidos. Vamos procurar ver o que Deus vai nos falar essa noite aqui nesse salmo. Salmos de número 1. Amém? Você pode ficar sentadinho aí, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão, ou o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes
Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? A palavra de Deus, ela nos ensina a respeito das coisas que nós não devemos fazer e também das coisas que nós devemos fazer. E por termos uma natureza pecaminosa, às vezes, e é bem comum isso, nós invertermos as coisas. A gente fazer aquilo que não deve e deixar de fazer aquilo que deve. O próprio Paulo declarou isso. Aquilo que é mal, que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. Observe que esta palavra, e às vezes a gente lê e só lê, eu quero dizer para você que ler Bíblia não transforma a vida de ninguém. Eu conheço pessoas, existe um camarada, já morreu ou está vivo? O Jô Soares, já morreu, né? Já morreu. Ele leu a Bíblia várias vezes, mas ele não foi transformado, porque a transformação só acontece quando nós aplicamos, quando nós exercitamos o que a palavra de Deus nos ensina a fazer. E aí há o processo da transformação. Só ler não basta. É importante nós pararmos para avaliar que na própria Bíblia não está escrito que a gente deve ler a palavra de Deus, mas deve meditar de dia e de noite. E só meditar de dia e de noite também não vai ser o bastante. Nós precisamos aplicar a palavra. Aqui existem três recomendações daquilo que nós não devemos fazer. E a gente lê, mas a gente não observa. Ele diz: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros não falta sabedoria. E é interessante nós sabermos de quem nós vamos buscar conselho. Jesus, quando ele ia ascender os céus, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará, que vos conduzirá em toda a verdade. Ele é o Paráclito, ele é o Conselheiro, o Consolador. É dele que nós precisamos ouvir o conselho. Ele é a primeira pessoa a ser consultada. E é claro que ele usa pessoas, usa pastores, mestres, pessoas comprometidas com Deus para dar conselho. E nós precisamos de conselheiros. Nenhum de nós pode andar sozinho por conta própria, sem conselheiros. A pessoa que entende que deve andar só, que não precisa de conselho, é porque ele ainda não nasceu de novo, ele não entendeu como funciona o reino de Deus. Essa semana eu passei um vídeo para o pastor Eliseu e fiz uma pergunta para ele. Foi você? E ele me respondeu: mas a gente conversa pessoalmente, para dar mais detalhes, para me dizer o que ele entende, porque eu preciso aprender, eu preciso crescer na graça e no conhecimento, eu vou buscar em pessoas que sabem mais do que eu. Eu preciso a cada dia crescer, eu preciso aprender, então eu tenho que buscar isso.
buscar conselho, buscar direcionamento no lugar certo, com a pessoa certa. Ele diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não é conduzido, não é guiado por conselho daquele que não tem o Espírito Santo de Deus. E é muito comum hoje as pessoas buscarem, porque estão aflitas, às vezes passando uma dificuldade muito grande, e buscam um conselho na primeira pessoa que encontra. Outro dia uma irmã disse: pastor, eu tive um sonho, e eu fui pesquisar no Google o que significava o sonho. O Google é uma das redes sociais que tem uma tendência ideológica maligna. Como eu, sendo um cristão, tendo o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, e é o meu conselheiro, eu vou buscar conselho em um lugar que eu sei que não tem nada a ver com Deus. Nós precisamos investir tempo na busca ao Espírito Santo, na busca aos conselhos para tomarmos as decisões corretas. Em Provérbios, capítulo número 3, o Senhor diz assim, não se estribe no teu próprio entendimento, nem no nosso, como mais dos outros. Porque o coração do homem é enganoso, nós não podemos confiar em nosso coração, nós temos que depender exclusivamente do Espírito Santo de Deus, depender dele inteiramente, buscá-lo, para ter a resposta, o direcionamento e tomar as decisões certas. Não peça conselho a ninguém. Há pessoas que não têm o Espírito Santo. E são muitos os conselhos. Outro dia eu vi uma pessoa falando que desconfiou que o marido tinha traído e foi para uma psicóloga, e o marido tinha falado alto com ela, e ela disse: olha, isso aí é um relacionamento abusivo, você tem que denunciar isso, você tem que se separar dele. E ninguém está defendendo aqui que o marido tem que ser grosseiro, tem que ser agressivo com a esposa, de maneira nenhuma, mas essa mulher, ela precisava ter o conselho certo, buscar em Deus o conselho, e não em pessoas que não têm o Espírito Santo. Então o conselho de Deus para nós esta noite, se nós quisermos ser bem-aventurados e felizes, é não andar segundo o conselho dos ímpios. Não ande. Isso é das coisas que nós temos que escrever na nossa frente para a gente entender e praticar. Segunda coisa, nem se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, eu creio que o povo lá de Sodoma e Gomorra não chegou ao texto que essa humanidade hoje. Nós já superamos ele muito. Coisa de essa geração. Olha a situação. Olha a situação que está muito. E grande parte da igreja emergente, né? Tem uma grande parte da igreja que a gente chama de igreja emergente, que é a igreja do status, do show, do espetáculo, do escândalo, da imoralidade, do tudo pode, do tudo faz. Há essa igreja aí. O mundo influenciou essa igreja de uma maneira tal que ninguém sabe mais quem é
mundano ninguém é crente. Virou uma mistura. Nós vemos de tudo. Nós vimos agora, recente, o assassinato de uma mulher e um bispo envolvido. O cara que se deu a facada na mulher. Aí nas redes sociais. Não é? E todo tipo de escândalo, de imoralidade. E nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós somos nova criatura. As nossas práticas agora não são as mesmas do passado, porque nós tivemos um novo nascimento, nós nascemos da água do Espírito, e como seres espirituais nós devemos andar. Então essa igreja emergente, ela faz barulho, não é? Ela fala de Jesus, porque é interessante, várias áreas da sociedade existem aí com pessoas ganhando dinheiro na internet, muito, dando conselhos, influenciando, e eles falam do Evangelho para respaldar o que eles querem falar, para dar credibilidade, e as pessoas acreditam porque eles também estão falando da palavra, e a palavra é o poder de Deus. Muita gente. Toda hora eu recebo no meu e-mail convite para live, não sei das quantas, live publicidade. E é todo tipo de profissionais hoje, dando conselhos pela internet, e eles falam da vida dele. Só que eles não estão pegando a palavra de Deus, estão falando do conselho deles. Né? Eles estão falando aquilo que eles querem. E muita gente está indo atrás, está andando no caminho dos pecadores. O caminho espaçoso. Não vai nada não, vai besteira. Eu lembro que quando eu me converti, eu era um pingunço. Eu começava a beber na sexta-feira, 4 da tarde. Os carros entrando na minha empresa lá, os amigos, não é? E aí já começavam a vir cerveja e beber, eu só parava comigo. Eu só parava comigo. Eu me converto. 15 dias depois que eu havia me convertido, eu vou na casa do meu pai de criação, que me trouxe para a Bahia. E aí ele, você é crente agora? Pai, besteira, porque todo mundo gosta de cerveja, esse negócio de bobagem, isso não tem nada a ver, isso não é pecado não. Eu peguei um copo de cerveja e toquei na boca do povo assim. Vamos envelhecer como se fosse nada, e bati uma tristeza no meu coração. E levantei tudo para mim, pelo conselho, de 15 dias. Ele banheiro, eu não sabia se tinha sido livre ou não. Eu me ajoelhei, cara, fiquei pedindo, me perdoa, chorando, arrependido, porque tinha botado um gole de cerveja na boca. Sabe o que ele estava me mostrando? Não é mais, eu te tirei daí, eu te coloquei em outro lugar, eu te transportei do reino das trevas para o reino do filho do meu amor, e você não tem mais nada com isso, se aparta disso aí. E eu me apartei, nunca mais, para a glória de Deus. E tem muita gente que está querendo fazer uma visita do outro lado. Só que esse é o caminho dos pecadores. Não tem como servir a dois senhores, Jesus falou. Você vai amar um e desagradar o outro. E é provável que nós vamos desagradar o Senhor e não o outro lado. E é fácil servir ao outro. É fácil andar no caminho dos pecadores. É fácil. Irmãos, todo momento nós somos tentados.
principalmente quem ainda tem uma vida profissional, que trabalha agora, toda hora vem uma proposta, toda hora vem uma pessoa querendo que você dê uma palavra que você não pode cumprir, toda hora vem alguém tentando fazer você mentir, todos os momentos. Mas esse é o caminho dos pecadores, não nos serve. Nós temos que combater isso, nós temos que fugir disso. O próprio Deus falou, fugir da aparência do mal. Então esse é o segundo conselho: não andar no caminho dos pecadores. O terceiro: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa aqui então é terrível, porque essa é abominável a Deus. Porque os escarnecedores, eles caluniam, eles falam mal, eles acusam, eles levantam falso testemunho contra os filhos de Deus, contra a criação de Deus. Mas a palavra de Deus é tão tremenda. Essa semana eu estava lendo, diz que aquele, deixa eu ver se eu acho a palavra certa, aquele que não é critica o ímpio, não, deve ter uma palavra que se chama toma o seu lugar, até isso. Então agora não diz nada, ele fica calado nele. E Pedro, ele diz assim, ó, aquele que fale a palavra de Deus. Então essa roda, ela não sai nada de bom. E é uma coisa interessante conosco, é que a gente rotula o pecado. Eu estou dando testemunho de uma vez eu fiz a igreja, quase ter um ataque cardíaco. Né? Aconteceu uma situação comigo, eu cheguei no grupo e falei assim, irmãos, eu quero confessar algo, hoje eu caí. Quase todo mundo. E aí eu fiquei xingando ele. Falei, olha, eu estava num lugar, e parei, e veio uma pessoa, mas eu não dizia o que era. E o povo estava quase tendo um infarto. O pastor caiu em pés. Eu menti com a criança. Estava na sinaleira tentando pedir dinheiro. E falei, não, nem tem bola para a criança. E fui sair no Espírito Santo, olhei essas mulheres que estão ali. Rapaz, que menti com a criança. Aí eu cheguei na igreja de novo e confessei o pecado. Quando terminou o culto, desculpa, eu não vou pedir. Você pode matar 20 pessoas que te caem tanto pé. Pois é, porque vocês acham que cair é só adulterar e beber. Os maiores, não tem pecadinho, pecador, mas eu vou usar esse termo aqui para entender. Os piores pecados que nós cometemos é com a língua. O próprio Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. A mentira é cometida através de quê? E outro pecado terrível. Um dos pecados mais terríveis para Deus é a murmuração. Ó, é a língua também que comete isso, não é? Tem que falar. A fofoca é também a língua. Olha, já tem 3 ali. Tem mais? A calúnia, a difamação, tudo é língua. Tudo é língua. Só que a gente parece que não leva muito isso em consideração. Não é? Hoje a igreja está assustadíssima no nosso dias. É muito homossexual. Parece que é pecado para o tempo todo. É pecado de todos. É pecado de todos. Mas a gente rotula. A gente esquece que a maldita da língua é o que mais faz a gente pecar. Então, terceiro conselho: não se aceitar na roda dos escarnecedores. Amém? Olha só, esse relógio é um relógio. Agora, o versículo de número 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Irmão, nós precisamos despertar isso em nós.
prazer, satisfação de nos debruçar sobre a palavra, de buscar a palavra, de estudar a palavra. A gente tem que falar aqui repetidamente a respeito da escola bíblica. E não é estudar só na escola bíblica, não. Observe como nós vamos para a vida acadêmica. Vamos começar lá de baixo, né? Desde o começo. Nós estudamos 4 horas por dia, 5 dias por semana. E para chegar até um doutor, ser um doutor, são anos e anos de estudo. Agora, a nossa vida espiritual, que é eterna, que é mais importante, a gente quer resolver com um domingo de escola bíblica. Vai se formar quando? Como é que se forma? Como é que cresce? Como é que amadurece? Se não estuda. E os pastores ficam todo o tempo aqui, olha. O pastorado já pode ter de cabeça grande. Tanto falar. O que acontece é que nós precisamos levar em conta a palavra, temer a palavra, porque Deus diz assim: eis o homem para quem eu olharei, para o que tem dentro da minha palavra. O homem, a mulher que Deus olha, é o que tem dentro da palavra dele. É o que está escrito. É o que está escrito. Então a gente precisa entender que o que Deus está falando é para a gente tomar para a gente e dizer: não, eu vou me esforçar para praticar isso aqui. Eu preciso ter prazer na lei do Senhor. Qual era o segredo de Davi ser o homem segundo o coração de Deus? Ele não pecou? Mas Davizinho não era bom. Davizinho, quando chegava na guerra, olha só para você ter ideia quem era Davi. Saul querendo armar para Davi: olha, eu vou te dar minha filha para casar, você vai ter que trazer 100 prepúcios de filisteu. Ele foi lá e trouxe 200. Trouxe o dobro. Tudo na espada. Matou 200 filisteus e trouxe o prepúcio. Chegou lá com um saco daqui, Saul. Davi não era morto. Davi não era brincadeira. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Você vai ver em Salmos. Você vai ver quantas vezes ele descreve isso, ele fala a respeito disso. Ele tinha prazer na lei do Senhor. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra me vivifica. Eu amo a tua lei. O tempo todo. Tudo que Davi ia fazer, ele consultava Deus. E ele fazia 2 perguntas super inteligentes. O inimigo estava vindo e ele dizia assim: eu devo ir contra meu inimigo. Era a primeira pergunta: eu devo. E a segunda pergunta, ele dizia assim: o Senhor vai me entregar os vencidos em minhas mãos? Ele já ia para a batalha vencida. Uma batalha vencida. Ele vencia a batalha lá onde ele estava, orando, buscando a Deus, pedindo o conselho de Deus, a direção de Deus. E aí ele ia. Por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha prazer na lei do Senhor. Ele disse: e na sua lei medita de dia e de noite. Foi o segredo que Deus ensinou também para Josué. Josué estava temeroso, Moisés tinha morrido, e agora ele ia assumir a condição de líder de um povo de dura serviço, um povo difícil, um povo desobediente. E ele agora ia subir, só que ele estava com medo, ele estava inseguro. E Deus falou: olha, não temas, porque eu serei contigo assim como fui com Moisés. Não somente esforço de ter muito ânimo. E aí no versículo número 8, Josué 1:8, ele diz assim: ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que venhas fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então prudentemente te conduzirás, e tudo o que você fizer prosperarás. E Josué seguiu à risca isso. Entrou na terra, conquistou a terra. Quando estão lá na terra, o povo começa a bagunçar. O povo começa a se desviar. Ele chama o povo e diz: olha, se vocês não quiserem, problema de vocês, agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos continuar no processo, no propósito, vamos continuar focando, buscando ao nosso Deus.
seguindo, aqui olha o resultado de quem ouve esse conselho. Assim, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Quando eu viajo daqui para Barreiras, a gente passa parte aí da parte seca aí da Bahia, como é que chama? Do sertão. Ele vai do sertão, depois tem a chapada. E às vezes está tudo cinza, irmãos, está tudo cinza. Cinza. Parece que não tem vida. De repente você vê um caminho assim, ó, tortuoso, assim, tudo verdinho. O que que tem ali? E aquelas árvores plantadas junto com aquelas árvores estão vivas. E assim a nossa vida plantada nas correntes das águas do Espírito. E ele diz assim, ó, e qual dá o seu fruto na estação própria? Jesus, ele falou, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vais e deis frutos. Aí tem que trazer um suquinho, um pouquinho de porco. E deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não é para dar e não dá, permanecer, continuar. Essa árvore, as folhas não caem, ela está sempre verde, ela produz fruto na estação própria. Não é? Ele diz assim, ó, e tudo quanto fizer prosperará. É interessante, eu tinha marcado segunda-feira com uma obra que a gente pegou para começar segunda-feira, e o negócio apertou, e disse, Senhor, eu cheguei de grande, é meio melhor, e a gente se comprometeu, Deus, o que eu vou fazer, como eu vou fazer? Irmãos, 10 minutos depois do telefone, e carregador, é mais do que eu disse, rapaz, não antes do pessoal. Você não veio falar nada. Não mande para cá se o pessoal não. Eu digo, é mesmo, rapaz? Você não quer que mande? Aí depois eu disse, rapaz, louvado seja Deus, porque eu tive uma situação aqui, eu ia te ligar. Eles não estão dando certo. Não, não. Deixa eu vou te ligar. Aí eu fico agradecendo, glorificando a Deus. Sabe? Ele é maravilhoso. Ele cuida dos detalhes. Deus tem interesse na nossa vida. Deus quer que nós sejamos bem-aventurados, felizes. Porque somos filhos. Nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. E Ele tem o melhor para a gente, mas nós precisamos seguir a instrução dEle. Para que tudo nos vá bem. Em nome de Jesus. Amém? Vamos parar por aqui que já são 9 horas. Dá até bom, dá até vontade de continuar. Não é? Mas vamos orar a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer pela tua voz. Nós queremos agradecer pelo amor tão grande que tu tens por nós. E nós queremos te pedir perdão por ainda não termos entendido, Pai, que nós somos filhos. E como filhos nós temos que manifestar o caráter do Pai, as características. E nós precisamos também entender que aquele que é filho é também herdeiro de Deus, igual herdeiro com Cristo Jesus, de todas as coisas, principalmente e especialmente das espirituais. Abre os olhos do nosso Deus. Porque Deus, em
em todo o período antes de Jesus, ninguém o chamou de Pai, só de Senhor, Deus. Mas Jesus nos trouxe essa revelação e nos reconciliou com o Pai e nos tornou filhos de Deus por adoção. E Ele é o primogênito, é o unigênito, Ele é o primeiro, e nós somos irmãos de Jesus porque somos filhos do mesmo Pai. Então, meu Deus, que a natureza de Cristo, meu Deus, esteja arraigada, enraizada em nós, e nós possamos, meu Deus, exalar o cheiro suave de Cristo, agir como Ele agia, fazer como Ele fazia, amar como Ele amava, perdoar como Ele perdoava, aleluia, obedecer como Ele obedecia ao Pai. Nos dê, meu Deus, esse espírito de obediência, de temor, meu Deus, de submissão, de sujeição. Em nome de Jesus, como igreja, nós te suplicamos esta noite, que esta palavra, ela comece a operar em nossas vidas, ela comece a quebrar grilhões, cadeias, cadeados e correntes, ela nos liberte, ela nos cure, ela nos transforme, ela nos faça, em nome de Jesus Cristo, entrar no plano, no propósito, Deus eterno de Deus, e a viver como verdadeiros filhos de Deus, andando em amor, como Cristo nos amou e entregou a vida por nós. Santo Espírito de Deus, nos perdoa todos os pecados que nós temos cometido, por não deixar que tu age, Espírito Santo, por te entristecer tantas vezes, por muitas vezes agir em teu lugar, não deixar que tu tome a direção, que tu haja, que tu faça. Nós queremos fazer, nós somos apressados, nós somos, ó Espírito Santo, nós somos Espírito Santo, tão angustiados às vezes, aflitos, nós não sabemos esperar. Nos ensina a esperar, a confiar, a nos entregar, a nos despojar de tudo, do nosso eu, do nosso ego, a nos humilhar na tua presença, a descer. Em nome de Jesus, nós estamos suplicando esta noite, porque nós viemos aqui, porque nós precisamos, nós queremos mudar, nós queremos ser transformados, nós queremos, meu Deus, ter uma vida nova, nós queremos refletir o teu caráter, exalar o teu cheiro, em nome de Jesus, e ser aquilo que o Senhor declarou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, e nós queremos iluminar esse mundo em trevas, em nome de Jesus. Ó Deus meu, santo é o teu nome. Amém. Aleluia. Nos ajude em nossas fraquezas. Intercede por nós, por Jesus Cristo. Amém. Porque nós não sabemos nem orar, nem pedir como convém. Nos ensina, nos ensina, nos ensina. Nós precisamos tanto aprender, meu Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, para que nós recebamos a revelação da tua palavra. Tira de nós todo bloqueio que nos impede de debruçar sobre a tua palavra, de meditar de noite, de estudar, de examinar as Escrituras, porque o Senhor declarou: errais por não examinar as Escrituras. Então nos dá esse ânimo, essa vontade, esse desejo, esse prazer na tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda a ficar parecido. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo em redes sociais, tantas coisas vãs. Meu Deus, podemos reunir o tempo, dedicar tempo ao Senhor, buscar intimidade, relacionamento, orar na intimidade, se derramar. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer a nós mesmos. Nos ajuda a vencer a nós mesmos. Nos dá graças. Nos dá uma noite abençoada. Nos somos restaurados. Nós possamos refletir a respeito desta palavra. Nós não sejamos ouvintes negligentes, mas praticantes da tua palavra. Leva teu povo em segurança para as suas lares. Abençoa a família, o lar, o casamento. Abençoa, meu Deus, as emoções. Abençoa, Deus, a saúde, o corpo físico, a alma, o espírito.
Abençoa o lar. Abençoa as finanças. Abençoa os relacionamentos. Ah, Jesus, restaura-nos. Nós queremos te agradecer pela tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. 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 Por isso que eu usando acabados ao redor de casa, nossos parâmetros, ficando todos. Livra da igreja, livra do teu povo. Livra os nossos familiares. Jesus. Nos prepara, Deus, para o grande encontro. Nos prepara. Salva os nossos queridos queridos. Salva os nossos familiares. Visita-os agora. Toca-os agora. Convence-os agora do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, vai salvando os nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ligamos nos céus e na terra esta bendição. E nós declaramos. Essa promessa vai se cumprir em nossas vidas. Porque tu dizes que tua palavra, creio no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Foi o Senhor que prometeu. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados.